Olá, que bom poder estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Valderley, numerólogo, psicanalista. Hoje eu vou só falar isso, né? Não vou ficar falando muita coisa. Que eu sou. Não, que eu estudei, né, gente? São trabalhos que foram feitos, né? Eu fiz letras, eu fiz psicologia, depois eu fiz 5 anos de psicanálise. Eu faço até hoje, eu estudo até hoje, né, em aprofundamentos em psicanálise. Em numerologia eu estudo bastante, eu gosto muito. Então, eu estou muito feliz nesse retorno, após um período de descanso aí, né, de janeiro. Hoje eu estou aqui para falar sobre o mês de janeiro, número 1. Então, estamos de volta depois desse período, né, de descanso. E nós estamos aqui para continuar a nossa caminhada junto, a nossa conversa, né? É bom a gente conversar. Logo tem coisas novas aqui para nós, tá? Para aqueles que querem se aprofundar mais na numerologia, na psicanálise, nós vamos estar fazendo algo novo, muito bom. Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. É muito importante que nós saibamos, que nós tenhamos em nossa mente que o ano 9, que é 2025, no sentido energético, ainda ele não terminou. Nós temos 3 meses para terminar tudo aquilo que não foi bem visto, não foi terminado, que não foi colocado um final. Então, nós temos até o dia 19 de março. Por quê 19? Porque no dia 20, o que acontece? Se inicia o ano astrológico, o ano verdadeiro, entra em ação com todo o vigor, em 100% número 1. Nós estamos no ano 1, né? 2026, somado vai dar 1, que é os inícios, que é a semeadura, a plantação. É o que vai determinar os 9 anos. Mas para que isso não seja afetado, para que não corra nenhum dano, é necessário nós terminarmos o ano 9 com tudo aquilo que precisa ser terminado. O ano 9 é um ano de limpeza. No ano 9 nós precisamos pôr um ponto final em tudo que ficou pendente nos 9 anos passados, que terminou, né, em 2025. Mas ainda temos 3 meses para concluir essas pendências. Então, tudo aquilo que veio bater na nossa porta, pedindo ajuste, pedindo um esclarecimento, vamos por assim, né? Então, tem que ser concluído até o dia 19 de março. Para que não prejudique os 9 anos que estão se iniciando agora no mês de janeiro. Então, o que precisa a nós desenvolvermos? Quando nós estamos no número 9, é muito necessário, eu acredito que aconteceu muito isso, esse estado de estarmos reconhecendo a morte. O que é reconhecer a morte? É reconhecer aquilo que acabou, aquilo que terminou. No ano 9, 2025,
houve muito rompimento de relações, morte, acabou, terminou, desgaste, de tudo que estava desgastado. O ano 9, ele traz essa limpeza, esse corte em tudo aquilo que está desgastado. Quantos casais, gente, quantos casais, que pelo menos que eu conheço e que eu fiquei sabendo, de separações de muitos anos. De muitos anos. Vem o ano 9 e aquilo que está incomodando na pessoa, aquilo que ela não está legal, aquilo que está em desajuste, né? A pessoa acaba, o ano 9 acaba rompendo aquilo. Conheço pessoas até próximas a mim, né? Que de muitos anos, não vamos querer, não vamos continuar mais como casal, né? Vamos só continuar como negócio. Muita gente mesmo. Muitas pessoas famosas, muitas pessoas da internet e muitas pessoas que eu conheço assim próximas, né? Mas quando não há necessidade de nós nos apegarmos, né? O número 9, ele faz assim, ele vai tirando os véus por camada, ele vai tirando o véu da ilusão. Então, se você tem uma ilusão e um apego muito grande com uma pessoa, e isso é muito prejudicial para a próxima plantação, para a próxima semeadura, o ano 9 está aí para cortar isso aí, para limpar. Agora, se existe ainda um sentimento verdadeiro, daqui um pouco no ano 1 a gente vai falar, nós vamos falar. Então, mas no ano 9 houve muito rompimento mesmo, muito pôs por terra, muitas relações afetivas, muito casamento. Porque assim mesmo, o ano 9 ele tira o véu da ilusão, né? O ano 9 é a lei e a ordem. Então, o ano 9 vem pôr as coisas em ordem, principalmente dentro de nós, né? Principalmente dentro de nós. O 9, ele traz essa coisa da lei e da ordem. Né? A lei, através do feminino, desce para colocar em ordem a vida humana quando ela está meio desequilibrada. Que mais que desenvolve? Então, isso aqui é reconhecer a morte para poder valorizar a vida. Nós só valorizamos a vida, o que é viver, que é tão bom poder viver. O planeta Terra é muito lindo, gente. Nós é quem destruímos ele. Através da sequência emocional, nós destruímos tudo, né? Tomados pelo ego, o poder na mão do homem, cheio de ego, ele só destrói tudo, né? Ele entra na destrutividade e destrói tudo. Então, nós só reconhecemos a vida como ela é bela aqui em Mãe Gaia, que é a nossa terra, em Gaia, quando nós reconhecemos a morte. A morte é essa passagem. A morte é uma mudança de vida, né? Sai da matéria, mas é somente na matéria que nós crescemos. Fora da matéria não cresce, não evolui. Então, reconhecer a morte para valorizar a vida, isso é o número 9. Então, no número 9, nesse ciclo que teve um ano aí, 2025, foi um ano que foi dado para a humanidade para aprender o sentido da palavra humano. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Irã, né? Dia 8 e dia 9 de janeiro, o que aconteceu lá? Né? São 35 a 36 mil mortos, tudo ensacados, né? Então o governo iraniano está destruindo mesmo
com a morte física por falta de valorização de humanidade, né? Como, não sei se vocês estão sabendo, procurem dar uma olhadinha, gente, é um genocídio tenebroso lá no Irã. Não tem nada a ver com Israel, é Irã. Irã é a Pérsia, né? Então, um governo muito ortodoxo, né? Matando mesmo, principalmente os jovens, né? Tudo ensacado, tudo de monte, assim, de corpos, coisa horrível. Então, por falta dessa humanização, que o 9 pede, se humanizar. O que é se humanizar? A palavra humano vem de humus. Aquele humus de minhoca que a gente compra, né? Aquele pacote. Para quê? O nosso coração, metaforicamente, simbolicamente, representa a parte humana nossa, né? Que é onde a gente deveria e deve sentir, né? É onde nós devemos sentir. Só que o nosso coração, ele está muito seco, está muito infértil. Sabe como é aquelas terras lá quando fica muito sem água, fica tudo rachada? Lá no Nordeste, no sertão nordestino, é bem característico isso, né? E o que a gente faz com uma terra? Tenho muita terra aqui, né? Aqui que a gente faz? A gente põe humus, né? A gente compra humus e põe nessa terra. O humus, ele umedece, a umidificação, né, da terra. Mistura tudo, limpa primeiro, faz a gradação da terra, tirando todas as pedras, o que não serve, né? Por isso que a palavra agradecer vem de gradar a terra, agradar o coração. Muito grato, a gente fala, né? Então está dizendo que a gente está agradando, removendo as infertilidades da terra, para que ela possa se tornar uma terra fértil. Aí você pode plantar nessa terra, porque ela foi, o humus umedece, o humus traz as vitaminas que são essenciais, né? Uma hora eu vou gravar sobre o número 4, né? A palavra humano, né? O humus vem lá no número 4, né? Que tem início lá no 2, que é o próximo mês, né? Que nós já vamos entrar. E vou estar falando do número 2, né? Mas aproveitei esses dias para entrarmos em janeiro, número 1, né? E que mais que a gente pode falar do número 9, né? Que é até... Então, já falamos. O número 9, ele é dono da misericórdia, é o dono da compaixão. O número 9 é dono da compaixão. O que seria compaixão? Ser compassivo com alguém, com uma situação. Não é se colocar no lugar dele. Não é essa a explicação. É quando você está no seu dia a dia, como Jesus estava no dia dele, fazendo alguma coisa, e ele para. Ele para, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele estava andando, ele estava fazendo o serviço dele com todo mundo lá para ele. Tem misericórdia, ele gritava. E aí Jesus, ouvindo, imediatamente desce para o coração, sente, porque o coração dele não era infértil, já tinha bastante. Era uma terra fértil, humus. Aí ele para. Então ele para e vai até. Isso significa se compadecer. Ir até. Ouviu, para e decide repartir um pouco, um tanto do seu tempo. Isso significa compaixão, se compadecer, né? Por isso que ele fala, pobre mendigo, que desprezado é, diga o que queres de mim que eu te faça, que tu sejas compassivo.
né? As minhas feridas, né? Então, que ele dê uma atenção, dá uma atenção, vê o que você pode me ajudar a transformar as minhas feridas em algo que possa ser resolvido, né? Possa ser curado, né? Para curar-se alguma coisa no leito de hospital, só pode ser curado lá com compaixão. Eu dou muito graças, eu já estive internado, mas tive muitas enfermeiras compassíveis. É um trabalho das enfermeiras, são abençoadas, que elas sejam abençoadas, meus irmãos, porque elas têm um trabalho de compaixão muito grande, né? Que mais que nós podemos ver ainda até o dia 19 de março? Terminar esse ciclo, né, de dependência, esses ciclos de dependências. Todo o propósito que foi feito e que não teve término, até o dia 19 de março, tem que terminar esse propósito. Principalmente limpezas, principalmente limpezas, principalmente limpezas, principalmente limpezas de gavetas, de roupas, de sapatos, de coisas materiais que não estejamos usando. E não é só estragado, usado, pode ser novo. Presta bem atenção, minhas irmãs e meus irmãos. Novos. Eu separei muita coisa aqui, nós separamos muitas coisas aqui para doação. Muitas coisas que eu nunca nem usei. Tem etiqueta ainda. Então tem que ser tirado. Ó, quando a gente tira, esvazia. Fica um vácuo para que venha o novo. Para que venha o novo, nós temos que tirar, tá? O que está pendente, limpeza para limpar o espaço, tá bom? Então agora vamos entrar no ano no ano 1, né? Que vai ser realmente, verdadeiramente no dia 20 de março, mas que dia 31 de dezembro a gente entra, né? Nós entramos no ano novo, né? Então eu escolhi uma palavra para o número 1. Uma câmera aqui que está um pouquinho baixo, alta. Então, janeiro, número 1. O que o número 1 pede nesse mês? Força, coragem, determinação, independência, início e fazer. Ação, fazer. O número 1, quando ele está no coração, acabamos de falar, infértil, todo ressequido, ele só destrói. Ele é grosseiro, ele passa por cima, bater na mesa, chega, não quero saber de nada, sai pra lá, me deixa, já falei, que saco, todas essas coisas de palavrões, de agressividade, de bater, de som, de gritaria, é do número 1 em um coração infértil, seco, ou o lado negativo do número 1. O número 1, sempre imagine, é um trator que ligado, ele vai passando, ele vai arrastando tudo, ele vai limpando, ele vai arrastando. Ele abre caminhos, mas ele arrasta tudo. Ele não respeita muitas coisas e as pessoas, e nem ele próprio. Desconhece essa palavra. Sentir para o número 1, não vem com essas conversas. Eu sou racional, é lógica, faz sentido aqui na minha cabeça, eu vou parar. Não fala em coração para mim, não. Esse é o número 1. Você tem muitos 1s? O número 1 representa o masculino em nós, a força, a coragem, a determinação, a ação. Representa o nosso pai.
O pai em nós representa a força do número 1, a força de ação. Quando um pai falta na vida de uma criança, ela fica apática, ela não age, ela não tem força de ação. É aqueles homens que são fáceis de dominar, que qualquer mulher vem, vocês sabem como é que são as mulheres, é o número 2, eles envolvem, o número 2 é envolvente, né, quando está no positivo. Então, é uma aranha. Puxa. Número 2 é meu, é meu, é meu, é meu marido, é meu homem, é meu, é minha casa, é o apego e a posse. Então, quando falta o pai numa casa, ou ele está presente, mas não tem a força, não tem a característica de domínio, de atuar, a criança ou as crianças que ficam lá, tanto masculino como feminino, não importa que seja feminino, as crianças ficam sem orientação, elas ficam meio que perdidas, porque sem o número 1, sem a força do pai, o pai é quem apresenta para o mundo, é quem faz isso. Se está faltando isso, vamos fazer o nosso mapa, vamos fazer o nosso contrato de alma, porque nós estamos falando aqui sobre o contrato de alma, nós vamos falar sobre o mês, mas o mês é o número 1, é o contrato de alma, daqui a um dia é o número 2, é o contrato de alma. Vamos fazer o nosso mapa, nosso contrato de alma, para ver a quantidade de número 1 que tem. E aí, junto com isso, faça-se uma constelação familiar. Porque a constelação familiar quem vai pôr em ordem essa parte, quebrar e tirar os emaranhados. Constelação familiar, muito bom. Então eu escolhi uma palavra para representar o mês de janeiro. É a força da determinação. O que é ser determinado? Determinado é assim, no mês de janeiro, a necessidade de agir. Mas é o mês das férias, eu estou em férias, não quero saber de nada. Tudo bem, é o mês de férias, mas há necessidade de agir, tem necessidade de se estar fazendo aquilo que precisa ser feito no primeiro mês, que determina os 9 anos. É muito importante o mês de janeiro, embora ele seja um pouco parado, fica antagônico, né? Essa ideia. Mas o mês de janeiro é o número 1, é o mês de fazer, de agir, de colocar as coisas em andamento. Então eu determino um alvo que eu preciso fazer, ou que está parado, papelada, alguma coisa de terreno, algo que esteja na nossa vida que precisa iniciar de fazer, né? Por isso que fala que em dezembro, né, a gente no dia 31 faz todos aqueles projetos. É exatamente isso, para que em janeiro seja colocado em prática os projetos. Então existe em janeiro essa necessidade de se colocar os projetos. Começar, dar início, número 1, dar início, começar, número 1, a dar, semear esses projetos em terra, semear a semente. A semente tem que ser semeada no ventre de mãe Gaia da terra. Então, essa força de coragem que o número 1 traz em janeiro, né? Coragem vem do coração, colocando o coração nisso, né? Embora coração não é do número 1, embora coragem está mas a coragem ela vai estar sendo mais falada no número 2. Por que está falando que o número 1 traz coragem? Porque o 1 sem o 2 não existe, o 2 sem o 1 não pode ser separados. Essa é a cura do feminino, essa é a dualidade do feminino. Então essa é a cura que precisa ser feita.
Então, a palavra determinação vem de limite. Então, em janeiro é o mês que vai sendo colocados os limites para os 9 anos inteiros. Limite, as fronteiras, quer dizer, o limite que a gente vai colocar, né, no nosso projeto, no nosso desenho de vida, naqueles sonhos, naquilo que eu quero fazer por um ano todinho, né? Então vai demarcar. A palavra determinação tem um D de começo. E esse D, ela intensifica. É um prefixo que vai intensificar a força, a coragem que você vai destinar, né? Orientar para a conclusão desses projetos que em janeiro tem que ser colocado em prática. Então, já falamos do alvo. Então, o número 1 também, muito importante, é a palavra independência. Se você trouxe do número 9 para o número 1, que é o 2026, alguma pendência tem que ser terminada, gente, até o dia 19 de março. Para que a semente da independência seja plantada. Lembra que nós falamos lá no começo da live que muitos relacionamentos foram colocados por terra, foram terminados, o número 9 varreu, terminou, desfez, por causa de tendência, porque estava gasto, porque já não estava muito, o alicerce não estava na terra, estava na ilusão, e o número 9 ele tira o véu da ilusão. Então, no número 1 tem uma boa notícia. No número 1, se esse relacionamento teve uma base no amor, na compaixão, o que acontece? Na verdade, do número 8, no justo do número 8, né? Aí o que acontece no número 1? Existe a possibilidade de recomeço. Ela pode nascer das cinzas, entende? Ela pode renascer das cinzas, sim. O número 1 traz a possibilidade de recomeços. Então, se aquele sentimento que ambos têm forem verdadeiros, o número 9 só limpou aquilo que precisava ser limpado. Existe uma aparência de término, porque ele vai limpar, mas renasce no número 1, no ano 1. Por isso é que precisamos, em janeiro, colocar em prática tudo aquele os projetos de vida que nós traçamos na nossa cabeça, para que no mês 2, que vem agora, já comecem a ter forma, que nós vamos falar. Então, o número 1 vai fazendo os projetos. Janeiro é o mês dos projetos, inicia-se os projetos, as sementes para ser colocada na terra. No ano 2 vai se começar a dar forma, aquilo vai germinar, que é o que nós vamos falar no próximo mês. Que mais? Agora o mais importante. Manter a individualidade. No número 1, no mês de janeiro, é importante manter a individualidade. Eu sou Valderlei, eu sou uma pessoa, o valor. Reveja o valor. Reveja o valor que você tem para si. Tem um vídeo muito maravilhoso que eu vi, e ele fala de uma lei.
Quando você sair para comprar alguma coisa, você não vai pagar o que você comprou com dinheiro. Não é com dinheiro que você paga, é com valor. Valor do tempo que você usou. Se custa R$ 30, é o tempo que você usou para fazer esses R$ 30. Foi usado um tempo, se você for somar, foi um tempo determinado para formar, para dar forma a esse valor. Essa energia vai ser dada forma. Por isso que a gente não fala que ganhou dinheiro. A gente fez o dinheiro, porque aquele dia que você fica trabalhando é para dar forma à energia. É como se fosse o barro lá no oleiro, que ele vai dar forma ao vaso. Então nós vamos trabalhar, eu estou trabalhando aqui agora. Então eu estou dando forma à energia de valor que chama-se dinheiro. Então eu não estou pagando com dinheiro, estou pagando com valor, com tempo. Estou pagando com o tempo, que é o valor da energia chamada dinheiro. Então eu vou ficando por aqui, porque eu não posso mais fazer, 31 minutos, uma live muito longa. Muito longa. Um beijo muito grande para minhas irmãs. Um beijo muito grande para meus irmãos amados nesse ano que se inicia. Que a bênção de Yeshua em Baruch atah Adonai seja abençoado todos nós. Shalom para todos os irmãos e as irmãs. Um beijo na Valéria, minha colega de sala, na filha dela, na Valéria, minha irmã, no Cláudio, em tantas pessoas, no Silvio, na Fernanda, que mais? Na Flora, no Arthur, nos seus pais, minhas sobrinhas. Na Cidinha linda, nas Sandras, nas duas, viu? Minha colega de sala e na outra Sandra. Um beijo muito grande. E naqueles que não querem mais meu beijo, meu abraço, né? Querem seguir o seu caminho, outros virão e seguirão junto comigo. Que sejam todos abençoados em Yahusha, em Yeshua. Baruch atah Adonai.